Você e eu somos um. O quê? Caso sério. Tchananã. Ao som de um bolero. Misto quente, 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 quente. Sanduíche de gente. Ai. Boa noite a todas. Aqui quem fala é Misândrica, a sua drag queen e podcaster favorita, tá bom? Sou sua podcaster favorita, sim, porque esse é o Misandricast de número 10. Brasil, Zil, Zil. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então hoje a gente tá num episódio especial. Pra quem achou que ia parar no segundo episódio, não. Tem 10 episódios, viu? Olha quanta coisa a gente já passou, né? A gente já assistiu o filme juntas, Why Hate Valentine's Day, e a gente não terminou, mas pelo menos a gente chegou na parte que eles transam. A gente já viajou por um conto de terror regado a cachaça e alucinógenos. Vocês lembram disso? Vocês não lembram disso. A gente não areou panela, a gente airou panela. Começamos a contar a história de bêbada. Aí a gente começou a fazer terapia. A gente começou a dançar as nossas próprias playlists. Olha quanto date, quanta história que a gente tem pra contar. Então hoje, este episódio ele é mega especial. É um conversa de bêbadas, nós bêbadas, uma versão da audiência em que vocês, 4 ouvintes, espalhados por todo o globo, vão brilhar. Então, já que vocês que vão brilhar, eu vou pedir para você já começar a seguir no seu Spotify. Vou começar a pedir para você dar estrelinha. Dá estrelinha pra tia. Dá um coraçãozinho aí no Deezer, tá? Então vocês vão dar o amor aí na plataforma que vocês vão estar ouvindo. Porque hoje, quem vai brilhar são vocês. Eu vou passar aqui 3 áudios. Um negócio que eu já me arrependi, porque me mandaram 3 áudios. 3 pessoas diferentes. E eu podia dividir em 3 episódios. Mas tô numa outra proposta aqui hoje, tá? Então a gente vai ouvir os 3 áudios. E a gente vai comentar, porque tem história de bêbada, tem história de amor. Então hoje a gente tá recheado de coisa. Bom? Então, vamos lá pro primeiro episódio, não, né? Vamos ao primeiro causo, tá? Que é uma história de amor muito bonitinha. Vamos lá. Oi, galera, mulheres. Hoje eu vim aqui contar a minha história, que não é muito de bêbada, mas aconteceu num bar. É meio de piranha, assim. Então acho que vale a pena contar. Acho que é um caso de superação. Então eu vou estar contando aí a minha trajetória de vida, não é mesmo? E aí a minha trajetória de vida eu vou contar exatamente no momento em que eu conheci o senhor meu cônjuge, atual cônjuge. Então eu vou contar como foi. Eu fui para um bar no aniversário de uma amiga, que era junto com outro amigo dela, que eu não conhecia na ocasião. Pensando, eu tava desgraçada da cabeça naquele dia, né, menina? Nossa, que tava terrível. Eu tinha saído de casa pensando, é o último rolê que eu vou dar, porque eu não aguento mais essa vida. Eu vou me trancar em casa e vou viver minha solitude bem bonita. Foi o último rolê que eu fiz. E como era o último, eu pensei, bom, o último a gente tem que fazer o quê? Fechar com chave de bolsa, quer dizer, chave de ouro. Ouro foi o que eu quis dizer, ouro. E aí, fui pra jogo mesmo, assim. E tinham vários homens héteros nesse rolê, porque o amigo dessa amiga, ele é hétero e tal, levou os amigos super hétero. E aí que eu resolvi passar o rodo nesse aniversário. E aí peguei um e peguei outro, e eu pensei, nossa, a família tradicional está chocadíssima com a minha existência nesse rolê. Não tava nem aí, tava achando maravilhoso. Eis que o senhor meu cônjuge estava lá, com a maior cara de bunda, me olhando de longe. A gente até trocou uma palavra ou outra, né? Vai, vem e tal. Mas nada que tivesse evoluído muito ali no momento, sabe? Só conversamos assim, coisa aleatória. Não lembrava nem mais o nome, não trocamos telefone, não trocamos nada, eu tava só trocando saliva mesmo com as pessoas. É, e foi isso. E fui embora para casa de outro, inclusive. Sei lá, se era o terceiro ou quarto que eu estava ficando naquele dia. Ele estava lá, o meu cônjuge, só me olhando de longe, e eu pensando, nossa, ele deve estar muito me julgando, né? Até tive ali um interesse nele, mas pensei, não, tá com essa cara aí me julgando horrores. Cara trouxa, eu tava aqui pensando comigo, cara trouxa. E aí foi isso, assim, fui embora, segui minha vida, e seguindo a minha vida, 3 meses depois,
Eis que o meu futuro cônjuge me manda uma mensagem no Instagram. Eu lembrei dele, daquele tal bar, né? Pensei, ah, olha lá, me julgou, agora tá vindo aqui conversar comigo. Quero só ver. Passamos uma semana conversando via online. Isso foi antes da pandemia, então a gente tinha vida presencial. Marcamos um bar e desde então estamos juntos. E vai fazer 3 anos. Olha só. Ele só me deixou ali na bolinha de meia por 3 meses e depois veio falar comigo. Não ficamos naquele dia, mas ficamos até hoje. Não é muito uma história de bêbada, não, né? Mas achei interessante essa história. Eu adoro contar essa história, inclusive. Inclusive, beijo, amor. E é isso, eu gostaria de agradecer aí a minha participação neste episódio tão especial. Muito obrigada, Misândrica. Um beijo. Nossa, ó, vou até fazer o meu suquinho aqui com gelo pra vocês. Realmente fiquei muito emocionada com a sua história de vida e de superação, viu, ouvinte? Fiquei realmente tocada. E vocês percebem que tá rolando um troca-troca de recados do casal aqui, né? Pelo Misandricast. Semana passada marido, hoje a esposa. Tá realmente uma delícia. Aí vocês vê que amor de carnaval passa, mas amor de boteco... Ah, minha filha, esse fica, dá casamento. Porque você pode estar num boteco num carnaval, que não vai funcionar por causa do fator carnaval. Agora, se você tá só num boteco, sem pretensão, dá casamento. Vocês tomam cuidado, viu? E eu amo que a gente tá sempre em estado de negação, né? Vai ser o último rolê que eu dou na vida. Foi lá e casou. É o equivalente ao nunca mais vou beber, até chegar a sexta-feira. Mas vamos lá, começar com chave de ouro essa história. Se terminou, a gente começa, tá? Eu gosto do raciocínio da ouvinte que a gente pode ver que não bate muito bem aí da cabecinha, né? Tem um boy me olhando. Vou embora com outro, né? Que tá me julgando. Ele não tá me cantando. Imagina que na nossa mente perturbada, a gente vai chegar a essa conclusão. Não vai. Eu mesma, quando tem alguém me olhando, quando um dia isso aconteceu, eu já acho que quer me bater. Não acho que vai me cantar, que tá me achando bonito, atraente. Não. Eu acho que é um ataque homofóbico. Então eu tô com você, viu, ouvinte? Eu tô contigo em pensar isso e eu acho que tá certíssima. Mas aí também, uma coisa legal dessa história é que vocês percebem que o homem cis, ele tem o tempo dele, né? Que é todo o tempo do mundo, basicamente, porque o homem cis, ele governa o mundo. Então, ele demora 3 meses pra te responder, pra te mandar mensagem. E o que você foi lá e fez? Ainda saiu. E não obstante, casou, né? Um beijo aí pra você, viu, querida? Prazer é todo meu. Próximo áudio. Boa noite, Misândrica, tudo bem? Boa noite, que só discuto à noite, tá? Sou uma fã anônima e quero compartilhar uma história de bêbada com você. Eu já me arrependendo devido ao alto fator de humilhação. Teve uma época mais feliz que o Bolsonaro não era presidente, que eu morava fora do Brasil, e eu fazia faculdade, trabalhava, era lascado internacionalmente também. E eu morava numa cidade que ficava a uns 170 quilômetros de Munique, e um amigo me convidou pra ir ao Oktoberfest com ele. Acontece que ele já tinha ido na semana anterior e já tinha enchido a cara. Então ele falou pra mim, ó, pode beber à vontade, que quando a gente voltar, como eu não vou beber muito, eu presto atenção e tomo conta de você. E como burro só tem uma coisa mais que os outros, que é se lascar, só que a palavrinha com F, eu pensei assim, eu tô sem celular, meu celular tinha quebrado, tive uma excelente ideia. Falei, vou me comportar, não vou beber muito, então vou levar uma grana na doleira, ficar mocosada na calça, vou bem bonitinha, não bebo muito, compro o celular que eu preciso trocar e tá show de bola. Eu enfiei algumas centenas de euros na doleira, muito suados, em virtude do estágio mal remunerado, também lá, e fomos pro Oktoberfest. Como essa história é muito longa, o que a gente faz? A gente omite pros próximos episódios as histórias que aconteceram durante o Oktoberfest e corta pro final. Eu que tava com a intenção de não beber muito, tava chamando o Zé Corubu de Louro José, mas tava envernizado mesmo, de tanto pileque que eu tinha tomado. Fomos embora, encontrei o meu amigo, a gente foi junto pro trem, e aí conseguimos pegar o último trem que ia de Munique até Nuremberg. Eu estava muito, muito louco, mas very crazy, very crazy. Em algum momento, eu tava dentro do trem com esse meu amigo, e eu falei, os trens, obviamente, né, um banheiro lá. Pessoas civilizadas precisam usar o banheiro dentro do trem. Então eu ia com frequência ao banheiro pra vomitar. Numa dessas idas do meu assento ao banheiro, considere que o meu amigo era a única pessoa sóbria naquele trem, pois todos os outros estavam fazendo fila para vomitar no trem também. Todo mundo louco da Oktoberfest. Eu saí do banheiro, eu vi a porta do trem aberta, o trem estava parado, obviamente na cabeça do bêbado. O que eu pensei? Chegou a minha estação, desci do trem. No momento que eu desci do trem, fechou a porta do trem e o trem foi embora. Isso era por volta de 1 da manhã, o último trem passando, e ele foi-se embora. Corta para algumas horas depois, porque existe um lapso de memória nesse instante, veja bem. Então aí a gente corta para algumas horas depois,
Eu acordei, veja bem, eu tenho mais ou menos 7 graus de miopia. Eu acordei sem óculos, sem carteira, sem chave de casa, sem celular, sem mochila, sem absolutamente nada, no meio de um bosque. Quando já estava amanhecendo o dia, não era nem a estação de trem. Algumas horas depois, eu acordei, tinha pegado no sono mesmo. Eu levantei, eu tava num bosquezinho, bem escuro, um frio da porra. E não sei se pode falar essa palavra aqui, desculpa, um frio da zorra. Olhei lá longe e encontrei algumas luzes. Segui naquela direção, passei por algumas árvores, andei um pouquinho, deve ter caminhado uns 3, 4 minutos, e cheguei onde era a estação de trem que eu havia descido, algumas horas antes. Nesse momento, eu tava muito bem, pois já tinha vomitado tudo que não devia, tinha tirado um belo de um cochilo, então eu acordei sóbrio. Cheguei na estação e encontrei a minha blusa de frio. Só que ainda sem óculos, sem chave, sem celular, sem mochila, sem identificação, num país estrangeiro. Ah, meu Deus do céu, já tava batendo desespero. Quando eu lembrei, eu tenho euros na minha doleira. E aí bateu aquele desespero da pobre, que pensou, meu Deus, onde eu perdi as coisas? Será que eu tô com o dinheiro? Será que eu tô sem o dinheiro? Coloquei a mão na cintura e encontrei a doleira. Foi a minha salvação. Peguei um dinheiro, fui lá na maquininha, comprei a passagem e me escondi embaixo do suporte, onde eles colocam mala no trem. Fiquei bem sentadinha, tinha uma mala na minha frente. Eu basicamente fui escondido, com medo de ser encontrado. Alguém pediu meu documento e eu tá sem identificação. Então, voltei até Nuremberg, sem absolutamente nada, e lembrei, e o meu amigo, hein? Então decidi ir direto pra casa dele, pra pelo menos saber se ele já estava lá, se ele chegou bem e avisá-lo que eu estava vivo. Cheguei na casa do meu amigo, liguei no interfone e falei, oi fulano, tudo bem? Sou eu. Cheguei bem aqui, tá? Ele nem precisava ter respondido pelo interfone, porque pelo berro que ele deu, eu teria escutado da janela. Ele, seu filho da pipipi, tô te ligando, você tá sem celular, eu tô te procurando, tô mandando mensagem pra todo mundo. Onde que você tava? E eu falei, calma, man, tá tranquilo, tô bem, tô saudável. Subi ao apartamento dele e ele me disse que em algum momento ele me viu sem óculos, então teve a ideia, deixa eu tirar tudo dessa gay imbecil. Ele ficou com a minha carteira, com a minha chave, com a minha mochila, porque ele não esperava que o imbecil aqui sairia do trem quando o trem estivesse parado às 2 da manhã, numa estação deserta na Alemanha, onde havia apenas um estacionamento e o bosque onde eu tirei o cochilo. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra ficar bêbado e apagar no bosque e nunca mais, né? Tô cantante hoje. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não pode falar palavrão nessa Pipipi, podcast do pipipi, boca suja, hein, cara? pipipi. Boa noite. Eu gosto de gente educada assim, que fala boa noite, tá? E aí, mas aí a gente já começa essa história muito boa, que é: estou com vergonha dessa história pelo alto fator de humilhação. Humilhação de quem? Só se for você me humilhando, né? Porque segue depois desse comentário uma história de porre na Oktoberfest. E não foi em Santa Catarina, não foi em Blumenau. Não, é na Alemanha mesmo. É a Oktoberfest, a OG, a tradicional Oktoberfest. Então, antes passar perrengue fora do país do que aqui, no Anhangabaú, em São Paulo, né? Então, vamos começar já botando limites aí. Inclusive, eu tenho uma porcentagem grande de ouvintes na Alemanha, viu? Um beijo pra Alemanha. Aliás, ein Kuss, ihr Lieben. Pra você que não sabe, é um beijo, queridas, em alemão. Se não for, a culpa é do Google, tá? Mas eu anotei uns negócios aqui, que é o seguinte. Tava chamando Zé Curubu de Louro José. O ouvinte que mandou isso aí tem pelo menos 70 anos. Amei, né? Fala um invernizado, um pileque. Ai, que bálsamo de história. Então, e o que eu gosto também dessa história é porque ela é multicultural. É o olhar do bêbado brasileiro em outro país, que as pessoas fazem fila para vomitar. Se fosse no Brasil, o trem inteiro já estava todo vomitado, todo cagado. Uma, porque não tem banheiro no trem no Brasil, tem algumas estações, e olhe lá, não são em todas. E porque aqui no Brasil a gente não tem pudor, a gente vomita no pé das pessoas mesmo, né? Eu também, em determinado momento da história, a vida imita a arte. Que do nada você é a Sol da novela América e tá escondido dentro do porta-luva de um carro tentando ir para os Estados Unidos. Quem lembra dessa cena? Quem lembra desse meme? Incrível, né? Um beijo pra Débora Seco. Mas muito boa essa história. Tô ansiosa pelas outras que aconteceram aí. Pode mandar que eu adoro ser humilhado por gente que passa perrengue em outros países, tá bom? Vamos aí para o nosso último áudio da noite. Essa minha história de bêbada, ela aconteceu bem recentemente. E eu tô morando fora do Brasil, em Dublin, na Irlanda. E aqui é quase o Brasil fora do Brasil, assim, porque só tem brasileiro.
E como se não bastasse isso, eu ainda fui para uma festa brasileira, que tinha um monte de gringo. Mas enfim, eles estavam lá vivendo a vida deles e eu vivendo a minha. E aí, eu estou há pouco tempo aqui. E eu não falo inglês tão bem. Só que assim como misândrica, quando eu bebo, o meu inglês ele fica perfeito. Eu consigo fazer tudo. Consigo chavecar alguém, consigo brigar, consigo fazer de tudo. E aí, Caio, eu estava na balada, com meus amigos, hora de ir embora, seguranças expulsando a gente, eu falando inglês com segurança, em português com meus amigos, e apareceu um cara, um gringo, enchendo o saco, no meio dessa confusão. E ele começou a falar comigo, e eu respondi, tipo, aham, tá, beleza, ok. E aí ele começou a me puxar, pegar pelo meu braço, e eu falei, olha, por favor, e pensem que eu tô falando inglês, tá, gente? É porque eu não vou passar essa vergonha de falar inglês aqui agora. Eu falei, por favor, tem como você não me tocar? E aí, meus amigos me puxaram pra um lado, e ele foi me puxar de novo pra falar comigo. Eu falei, olha, eu não quero falar com você. Você dá licença? E saí da festa. Eu saí da festa e vi que estava sozinha, que meus amigos ficaram na festa ainda. E aí, este cara saiu, passou por trás de mim e falou no meu ouvido, fuck you. E riu. Aí eu falei, fuck you? Aí já baixou o espírito bilíngue, né? Comecei assim, fuck you, you're fucking asshole, I hate you. E ele continuou gritando fuck you do outro lado da rua. E eu gritando do meu lado, fuck you você, seu arrombado do caralho. E aí assim, eu não sei se eu podia falar palavrão, desculpa, misândrica. Mas, enfim, e eu comecei, fuck you você, tá achando que você é quem? Seu filho da puta. Tudo isso em português. E aí todo mundo saiu e falou assim, gente, o que rolou? E eu não sei, o meu cérebro simplesmente desligou. Eu já briguei em inglês, mas meu cérebro ele desligou e começou a falar somente em português. Então, tudo que eu falei que eu falava bem inglês caiu por terra agora, né? Acabei de perceber. Mas enfim, essa foi uma história. Eu comecei a gritar em português e inglês com um gringo numa balada, no meio da rua. E no dia seguinte, meus amigos ficaram assim, Georgia, fuck you você? Fuck you você, virou supla, né? Enfim, e vou ter mais histórias aqui pra frente, eu espero que não, mas eu vou ter mais histórias de bêbada, e aí eu vou contar mais pra minha amiga misândrica. Nossa, a gente tá muito internacional, né? Você vê que eu acho que o problema do meu podcast não fazer sucesso é porque eu tô no Brasil, né? No Brasil, não há audiência pra mim. Ora, primeiro que, por favor, passe essa vergonha de falar inglês aqui. Que eu duvido que vai ser pior do que eu falando alemão, viu? E assim, a droga na cabeça e um homem chato. Que delícia! Descontou todo o ódio da semana nessa discussão. E a bêbada, ela é corajosa. Porque ela sai de trem em estação sem ter certeza no meio da Alemanha. Ela briga com um completo estranho num país extremamente longe, sem ninguém conhecido por perto. Isso é coragem, né? Ou não? É ou não é? É ou não é ou não é? Gente, eu tô incrédula que vocês não querem falar palavrão aqui. 2 áudios no mesmo episódio pedindo desculpa por ser boca suja. E isso é culpa minha, né? Quem mandou eu ser esse poço de elegância? 10 episódios aí sendo a própria rainha da Inglaterra. No caso, morta. Enfim, muito obrigada aí por dividir essa preciosidade de diálogo com a gente. E fuck you você, tá bom? Fuck you você. Agora a gente vai pro drink da semana. Bora de vinheta? Ai, minha vinheta gostosa. Olha, o drink da semana, especial 10, ele é polêmico, tá? Porque eu vou indicar aqui o Depois a Louca Sou Eu, o filme, baseado no livro da Tati Bernardi. Por que é polêmico, né? Porque aparentemente essa semana decidiu que não vai ter mais calcinha larga. Porque deu treta. Já tô trazendo aqui a fofoca quentinha pra vocês. Parece que deu treta. E eu não tô nem surpresa, tá? Porque eu comecei a ouvir o Calcinha Larga, eu já sabia que ia dar ruim. Por causa das apresentadoras? Não. Por minha causa mesmo. Porque eu tenho esse dom. Eu vou assistir um filme, eu gosto muito de um filme, não dá bilheteria, não vai ter sequência. Eu começo a assistir uma série cancelada. Então eu tenho esse dom de começar a ver as coisas e as coisas desandarem. Eu tenho a famosa mão de morte. Mas, tá aí a indicação de filme, que é um filme muito bom, muito sensível. Pra você... Foi uma amiga minha que me indicou, na verdade. Aí eu assisti, achei muito bom. E sabe aqueles filmes que você assiste e você fica uns 5 minutos assim... Nossa, gente, que filme bom. Que filme bom. É muito bom, tem umas cenas maravilhosas. É sobre uma menina, a Dani, que ela tem crise de pânico e tal, toma remédio. E é uma história maravilhosa. Tá no Amazon Prime, tá bom? Então, Depois a Louca Sou Eu. Gente, esse foi o nosso 10º episódio mais especial. Quero agradecer a todas que acompanharam até aí. Eu brinco, né, com os meus 4, 5 fãs.
Mas pra mim tudo bem, gente, porque é um negócio que eu faço com muito gosto, com muito carinho. Adoro fazer o podcast, adoro fazer o Misandricast. E vamos aí pra mais 10, hein? Que agora a gente pegou firme, tá bom? Então se você quiser me ajudar a criar conteúdo aqui, manda sua história de bêbada para misandricast@gmail.com. Você pode mandar também uma sugestão pro nosso FM 6669. Pode mandar uma música. Pode mandar também, sei lá, uma crise existencial que você queira que eu comente. Qualquer coisa, manda lá no misandricast@gmail.com. Tudo bem? Então, gente, a gente se vê na próxima edição. Não sei quanto tempo deu, mas sempre bom lembrar que a duração não é importante se o entretenimento for de qualidade. Me siga nas redes sociais, @misandrismos com S, e para vocês, terríveis sonhos.